E passamos então à questão número 11. Seja G uma função diferenciável de domínio R cuja derivada, G' é definida por G' de x igual a cosseno de 3x mais 3 meios de x mais 1. Resolva os itens 11.1 e 11.2 sem recorrer à calculadora. 11.1. Estuda a função G no intervalo aberto de 0 a π sobre 2 quanto ao sentido das concavidades do seu gráfico e quanto à existência de pontos de inflexão. A sua resposta apresente o ou os intervalos em que o gráfico da função G tem concavidade voltada para baixo, o ou os intervalos em que o gráfico da função G tem concavidade voltada para cima, as abscissas dos pontos de inflexão do gráfico da função G. Ora bom, concavidades e pontos de inflexão requer o cálculo da segunda derivada de uma função. Uma vez que aquilo que nós já temos é a primeira derivada, então vamos só derivar uma vez. Portanto, a derivada desta primeira derivada, ou seja, a nossa segunda derivada, e a linha de x, vai então ser... Ora, temos aqui três termos, portanto eu vou derivar cada um deles individualmente, e para a derivada do cosseno de 3x é a derivada do cosseno de u, ou seja, é u', 3x', com o sinal de menos atrás, menos 3' vezes o seno de, portanto, este argumento, 3x. E aqui a derivada de 3 meios de x fica só apenas 3 meios e a derivada de 1 é 0, portanto já não vou escrever nada. Ou seja, a nossa segunda derivada vai então ser menos, derivada de 3x é 3, seno de 3x mais 3 meios. Muito bom, vamos então calcular os zeros da segunda derivada, portanto os zeros desta função que nós acabamos de obter, e para tal, tudo que tem seno para um lado, tudo que não tem para o outro. Portanto, a partir daqui vai ficar, ora, menos este 3 meios passa para o outro lado, menos 3 seno de 3x é igual a menos 3 meios. Este sinal de menos corta com este, agora este 3 vai para aqui a dividir, fica seno de 3x é igual a 3 sobre 3 vezes 2, igual que estes 3 cortam, e portanto vai ficar apenas seno de 3x é igual a 1 meio. Muito bom. Temos aqui uma equação trigonométrica para resolver, portanto estas são das mais simples, e a partir daqui vamos substituir o meio por um ângulo qualquer cujo seno seja exatamente o meio, neste caso é π sobre 6, seno de 3x é igual a seno de π sobre 6, outro qualquer, mas este é, normalmente nós gostamos de trabalhar com ângulos do primeiro quadrante. E agora vamos aplicar a nossa formulazinha mágica para resolver equações do tipo seno de x igual a seno de alfa. Portanto, fica 3x é igual a π sobre 6, 3x é igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou então este 3x vai ser igual ao ângulo suplementar π menos π sobre 6 e todos os ângulos que diferem de k voltas completas. Este k pertence a z. Muito bom, vamos só então isolar o x. Portanto, ou seja, este 3 que está aqui a multiplicar vai passar para aqui a dividir. Portanto, fica π sobre 6 e ainda sobre 3. Portanto, deixa eu fazer este cálculo auxiliar. Π sobre 6 e ainda sobre 3. Isto é 3 sobre 1. Fica π sobre 6 vezes 3, que dá 18. Aqui sai x igual a π sobre 18 mais, e depois fica o 3 a dividir pelo 2k, portanto o 2kπ a dividir pelo 3, neste caso 2kπ sobre 3. Ou então, x igual a, só fazer esta conta aqui, π menos π sobre 6, isto é 6π sobre 6, fica simplesmente 6π menos π, 5π sobre 6. Mas agora ainda vai dividir por 3. Portanto, isto era só esta continha aqui, não é? Agora, dividindo por 3 fica, é a mesma coisa, portanto, ou seja, agora vai multiplicar e fica 5π sobre 18 mais, e agora este 3 fica, portanto, aqui abaixo do 2kπ sobre 3, tal como aqui. Não esquecer de mencionar que o k é um número inteiro. Agora, não esquecer que nós só estamos interessados em concavidades e pontos de inflexão neste intervalo aberto de 0 a π sobre 2. Então, assim, agora vamos procurar soluções particulares aqui dentro desta expressão geral para zeros que façam parte daquele intervalo. E vamos começar por dar valores ao k. E, por exemplo, se eu atribuir ao k o valor 0, este aqui passa a 0 e ficamos só com x igual a π sobre 18. Ou então, daqui, isto também passa a 0 e ficamos com a outra solução, x igual a 5π sobre 18.
Será que estes dois ângulos fazem parte ali daquele intervalo? Bom, em princípio sim. Já agora vamos só por aqui uma circunferência trigonométrica, ou círculo trigonométrico. E onde é que estão estes ângulos? Ora bom, π sobre 18, a partir daqui, nós temos a noção que π sobre 6 é 1/3 aqui do terceiro quadrante, portanto isto é π sobre 3, mais ou menos, assim ao olho, mais ou menos, né? π sobre 6. 30 graus, 60 e depois 90 graus, né? E este π sobre 18 era o resultado, fazia π sobre 6 e agora dividir em 3 partes iguais. Divide aqui, pronto, fica mais ou menos por aqui. π sobre 18, ok? Isto corresponde a 10 graus, só por curiosidade. Depois o outro é 5π sobre 18, que é o ângulo de π sobre 18 que eu vou multiplicar por 5. Corresponde basicamente ao ângulo de 50 graus, não é? Ou seja, tem aqui o π sobre 4, que é 45 graus, e π sobre 4, não é? E o nosso 5π sobre 18 estará um bocadinho acima, portanto assim aqui, desde aqui vai ser o 5π sobre 18. Isto é só para a gente se situar, não é absolutamente necessário fazer este tipo de representações. E basicamente nós só vamos ter mesmo estas soluções, ou seja, se nós começarmos a dar valores de 1 ao k, ficamos com, para k igual a 1, ficamos com x igual a π sobre 18 mais 2π sobre 3. Mas 2π sobre 3 já de si é um ângulo que abre aqui, portanto aqui é π sobre 3 e portanto é o seu suplementar que é aqui 2π sobre 3, não é? Portanto, se eu acrescentar π sobre 18, vai ficar para aqui, vai ficar já do segundo quadrante, já ultrapassa π sobre 2, portanto isto já não é solução. Ou o x é igual a 5π sobre 18, também mais 2π sobre 3. Ou seja, daqui ainda acrescento 2π sobre 3, vai ficar mais ou menos, vai para aqui. Não, definitivamente não é um ângulo do primeiro quadrante. Portanto, esta solução não. E para k igual a menos 1 também não. Portanto, como esta quantidade é superior a π sobre 18 e esta quantidade aqui, portanto, neste caso seria menos 2π sobre 3, é maior em módulo que 5π sobre 18, isto ia dar aqui para o lado dos negativos. Portanto, para k igual a menos 1 também não vai dar nada. Portanto, estas são as zonas, no nosso intervalo de 0 aberto a π sobre 2 aberto, estes são os únicos zeros desta função. Muito bem, e a partir daqui já podemos avançar para a nossa tabela, que é para concluir de facto o nosso exercício. Ora, vamos então colocar aqui o nosso g linha de x, uma linha para o g de x e pronto, e basicamente é isto. Que valores é que nós vamos pôr nas colunas? Vamos pôr o valor 0 e eu vou já colocar aqui sem significado, porque nós não queremos estudar a função neste ponto, e depois os zeros dentro do intervalo. Portanto, aqui teríamos então o extremo do π sobre 2, que eu vou fazer a mesma coisa, sem significado, então não definido. Mas se bem que a função de facto até pode estar definida, nós é que não queremos estudar para estes dois pontos. E depois vou colocar aqui o π sobre 18 e o 5π sobre 18. E já sabemos que a segunda derivada é 0 aqui e é 0 aqui. Só faltei buscar os sinais nos outros valores deste intervalo. E se calhar eu começava precisamente por aqui, por este intervalo entre π sobre 18 e 5π sobre 18. Nós já sabemos que esta função aqui é uma função contínua, sendo 3x é contínuo em R, portanto é contínuo no intervalo de 0 a π sobre 2, aliás no intervalo fechado, portanto é basicamente teorema de Bolzano, multiplicado por menos 6 não faz nada, e se eu somar uma constante continua a ser contínua. Portanto, se eu vou buscar o sinal de um valor aqui dentro deste intervalo, automaticamente todos os outros, precisamente por aplicação do teorema de Bolzano, terem que ter necessariamente o mesmo sinal. E se calhar um valor que está aqui entre estes dois é precisamente o π sobre 4, porque a gente tinha visto que isto correspondia a 10 graus e isto aqui a 50. Portanto, o π sobre 4, que é 45 graus, tem que estar aqui no meio. Quanto é que é o g' de π sobre 4? Vai ser, ora, multiplicando aqui 3 por π sobre 4, fica 3π sobre 4, fica menos 3 seno de 3π sobre 4 mais 3 meios. Sendo 3π sobre 4, isto é a mesma coisa que π menos π sobre 4, é menos 3 seno de π menos π sobre 4 mais 3 meios, mas isto portanto, não faz nada, é a mesma coisa que seno de π sobre 4, que é a raiz de 2 sobre 2, portanto fica menos
3 raiz de 2 sobre 2 mais 3 meios. Isto vai ficar menos... Eu vou trocar a ordem. 3 menos 3 raiz de 2 sobre 2, ou ainda 3 a parênteses 1 menos raiz de 2 sobre 2. Ou se quiserem podem ir colocar este valor na calculadora só para ter uma noção. Bom, raiz de 2 é aproximadamente 1,4, é superior a 1. Portanto, 1 menos este valor vai dar negativo e depois multiplicado por 3 meios ainda dá negativo. Portanto, isto aqui é menor que 0. Okay? Portanto, todos os outros elementos do conjunto vai de π sobre 18 a 5π sobre 18 também têm que ser negativos. Depois, para este intervalo aqui, eu se calhar ia ver precisamente, portanto, o único ângulo que nós vamos ter a possibilidade de calcular sem recorrer à máquina é mesmo aqui para x igual a 0. Apesar de nós não estarmos interessados em calcular neste intervalo, pelo menos vamos só buscar o sinal. Os outros têm que ter necessariamente o mesmo sinal, porque entretanto não há aqui nenhum zero. E se eu fizer linha de 0, isto vai ficar a 3 vezes 0 é 0, sendo 0 é 0, menos 3 vezes 0 é 0, fica só 3 meios, que é positivo. Ok. Ups, isto é um 0. E, portanto, aqui é positivo. Muito bom. Para aqui, para este intervalo, eu vou se calhar fazer aqui para π sobre 2, ver o que é que dá. Ora, fica, se eu substituir aqui por π sobre 2, portanto, linha de π sobre 2 é, ora, este se calhar requer mais cálculos, menos 3 vezes seno de 3 vezes π sobre 2, que é 3π sobre 2, mais 3 meios. 3π sobre, seno de 3π sobre 2 é menos 1. Menos 1 vezes menos 3 dá 3, mais 3 meios, e isto é positivo. Okay? Isto é positivo e, portanto, todos os outros também têm que ser necessariamente positivos. Muito bom. O que é que isto significa em termos da nossa função original? Aqui tem concavidade voltada para cima, concavidade voltada para cima, aqui tem concavidade voltada para baixo. Em x igual a π sobre 18, a segunda derivada é 0 e passou de uma concavidade voltada para cima para uma concavidade voltada para baixo. Temos aqui um ponto de inflexão. E aqui a mesma coisa. Concavidade voltada para baixo para concavidade voltada para cima, portanto mudou o sentido da concavidade e a segunda derivada é 0. Temos aqui mais um ponto de inflexão. E pronto, agora é mesmo só apresentar a nossa resposta e eu vou se calhar escrever aqui em cima, vou começar pela concavidade voltada para baixo, que é aqui neste intervalo, portanto, fechado, não se esqueçam desse pormenor, de π sobre 18 a 5π sobre 18. Concavidade voltada para cima, já temos aqui dois intervalos. Portanto, aqui nós não estamos a estudar a função e aqui também não. Portanto, estes dois aqui têm que ser com intervalos abertos, aberto de 0 até π sobre 18 fechado, reunido com este outro conjunto que começa em 5π sobre 18 e vai até π sobre 2 aberto. Finalmente, pontos de inflexão. Cuidado aqui com aquilo que nos pedem. Às vezes pedem só a abscissa, que é o caso aqui deste exercício, e às vezes pedem as coordenadas. E para além da abscissa, nós depois ainda teríamos de ir à função original, que nós não temos, mas se tivéssemos, eventualmente teríamos que ir depois substituir para buscar as coordenadas. Portanto, cuidado com essa situação. Aqui é só mesmo as abscissas. Em x igual a π sobre 18 e x igual a 5π sobre 18 e está dada a nossa resposta. 11.2. Seja R a reta tangente ao gráfico da função g no ponto da abscissa 0 e seja S uma reta perpendicular à reta R. Sabe-se que a reta S interseta os eixos do x e do y nos pontos A e B, respectivamente. O ponto A tem abscissa positiva. O triângulo OAB tem área igual a 12. Determina a abscissa do ponto A. Ora bem, nós temos aqui a nossa tarefa um bocadinho dificultada no sentido em que nós não sabemos qual é a expressão da nossa função original g de x. Mas vamos tentar ver o que é que nós já podemos aqui calcular. E dizem-nos que temos aqui uma reta R que é tangente à função g em x igual a 0. Portanto, o declive dessa tal reta R, o declive de R, vai ser o nosso g' de 0. Isso nós já podemos calcular. Nós já temos aqui o g' que nos é dado aqui do enunciado. Vamos substituir aqui por 0, fica cosseno de 0, que é 1, mais 3 meios vezes 0, que é 0, e depois mais 1, e isto dá 2.
E a seguir temos uma outra reta S que é perpendicular à reta R. Qual é o declive da reta S? Bom, o declive da reta S vai ser fórmula para o declive de retas perpendiculares, menos 1 meio. Okay? Então vamos lá tentar fazer aqui um esboço da situação para ver exatamente como é que isto se pode processar. Portanto, vamos pôr aqui um referencial qualquer e vamos pôr aqui uma função G qualquer assim, né? E eu vou representar a minha reta R aqui. Portanto, isto seria uma possibilidade. R. E agora vou pôr aqui a reta S, mas atenção, eu não sei se a reta S é perpendicular, sei que é perpendicular a R, mas não sei se ela passa aqui no mesmo ponto de tangência. Pode passar mais aqui, ou pode passar um bocadinho mais aqui, não interessa. Pronto, vou colocar arbitrariamente, sei lá, aqui, ok? Tenho aqui uma reta S, que eu sei que é perpendicular à reta R. E esta reta S interseta o nosso referencial aqui em dois pontos, este ponto B e este ponto aqui A. E em relação a A eu sei que tem a abscissa positiva, em relação a B não sei nada. Temos aqui a origem e depois o que sabemos também é que este triângulo aqui, okay, tem área 12, portanto a área deste triângulo OAB vai ser igual a 12. Este ponto A tem coordenadas x índice A 0 e este ponto B tem coordenadas 0, y, b. Então assim, a área do triângulo OAB vai ser dada por base, que eu posso dizer que coincide numericamente com a coordenada x do ponto A, vezes a altura, que coincide numericamente com a coordenada y do ponto B. Mas agora atenção, isto aqui é só um esquema. Eu não sei exatamente, isto supostamente seria a nossa função g de x, mas nós não temos nenhuma informação em relação à função g de x. Ela até pode passar aqui em baixo. E esta reta aqui pode ter outras posições. Portanto, este y aqui, este x eu sei que é positivo, este yb eu não sei se é positivo, se é negativo. Então vou dizer, vezes módulo da coordenada y do ponto B e isto tudo a dividir por 2. Já sabemos que a nossa reta S tem necessariamente ter declive menos 1 meio, por um lado. Por outro lado, o declive de uma reta é, dados as interseções com os eixos, o declive desta reta S também pode ser dado por este y aqui, este y do ponto B sobre o x do ponto A, e que é igual a menos 1 meio, e isto é igual a menos 1 meio. Okay? Daqui, eventualmente, posso retirar uma relação entre este y e este x, porque eu não sei exatamente onde é que a reta S passa, mas se passar mais aqui, o y é maior e o x é maior. Se passar um bocadinho mais abaixo, o y é menor e o a é menor, mas este triângulo, por exemplo, é semelhante a este. Portanto, a relação entre este comprimento y e este comprimento x mantém-se. E desta parte, se eu passar, por exemplo, o xa para o outro lado, fica que o yb é igual a menos 1 meio de xa. O que nós temos aqui na nossa área é um módulo. Portanto, o módulo de yb é só tirar aqui este sinal de menos, porque eu sei que o xa é necessariamente positivo, fica 1 meio de x índice A. Vou substituir aqui. Fico com uma área de OAB, que é xa vezes 1 meio de xa, e todo sobre 2, e isto simplifica para 1 meio de xa ao quadrado sobre 2, ou ainda xa ao quadrado sobre 4. Mas também sabemos que esta área é 12. Portanto, isto tem que dar 12. Portanto, e a partir daqui nós vamos buscar o xa. Portanto, o 4 vai ali para o outro lado. Portanto, daqui sai-me então que xa ao quadrado é igual a 4 vezes 12, que é igual a 48. Portanto, o nosso xa é igual a mais ou menos raiz de 48. Mas como já me dizem que a coordenada xa é positiva, esta solução negativa vai ser desprezada. E agora vamos só simplificar aqui este raiz de 48 para ficar mais bonito. Ora, 48, antes de compor em fatores primos. Divido por 2 dá 24, divido por 2 dá 12, divido por 2 dá 6, divido por 2 dá 3 e divido por 3 dá 1. Portanto, aqui 2
vezes 2, 4. Isto é a mesma coisa que 4 e vezes esta raiz 3. Raiz 3. E cá está o nosso valor de XA. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.